A Prefeitura do Rio não está optando por receber laudo, mas está optando para saber se a vistoria foi feita e que recomendações o laudo fez. Cada prefeitura pode agir de uma forma, mas o síndico terá sempre seu laudo no seu poder para desdobrá-lo nas ações concretas necessárias. E essas ações concretas, sempre com um profissional habilitado no CAU ou no CREA. E o síndico também tem que dar ciência à Assembleia Geral do condomínio, no caso de síndico, para o condomínio autorizar os reparos que têm que ser feitos e tomar ciência do estado de conservação daquele imóvel. E por que tem que convocar a Assembleia? Imagine que a Assembleia não aprove a obra de reparo. O síndico está fazendo constar em ata e a responsabilidade está sendo difusa com todos aqueles que não quiseram assumir o problema. Porque o síndico hoje, perante o Código Civil, já tem essa responsabilidade, mas muitas vezes nem sempre o síndico sabe. Ele segura uma responsabilidade de forma incauta, né? E sempre deixar o laudo à disposição de todos os condôminos e arquivá-lo. E é claro que o síndico que vem subsequente àquele que saiu, naquele prazo de vistoria, herda as obrigações anteriores. Por isso que o laudo tem que estar sempre à disposição da própria renovação dos síndicos. Próximo. A lei estadual quer que essa prática seja de todas as prefeituras. Não é um procedimento fácil. Por isso que foi muito importante a prefeitura, a maior prefeitura do nosso estado, que é a da cidade do Rio de Janeiro, ter dado o passo inicial. E isso vai ser também, para os proprietários, no início, motivo de reclamação. Eu já recebi demandas assim: olha, deputado, sua lei é muito interessante, mas aumentou os nossos gastos. Vamos ter que pagar uma vistoria. Mas, de outro lado, um imóvel devidamente conservado, ele passa a ter um valor de mercado maior que um imóvel que não é conservado. E no futuro, quiçá, quando um cidadão for comprar um imóvel, ele vai pedir um laudo de certificação, que seria o laudo vistoria. Se aquele prédio está estável e guarda a regularidade. Isso pode ser um avanço muito importante para os proprietários de imóveis, até para que eles não percam os seus valores residuais, que com o tempo distorce muito. Próximo. Bom, e quem não cumpre, sob ponto de vista legal? Em caso de descumprimento da lei, o síndico responderá solidariamente com o condomínio por prejuízos e danos a terceiros, fora as sanções que cada uma das prefeituras pode impor por não cumprimento da lei. Na lei municipal, as sanções já estão escritas no próprio corpo da lei. Próximo. Bom, e finalmente, a gente fez uma apresentação rápida, porque, como toda lei nova que mexe em culturas já instituídas na sociedade, ela é, difícil de ser acatada, e 2, sofre, até mesmo por comodismo, a rejeição natural. Eu acho, e fiz muita reflexão sobre esse projeto de lei,
Muitas vezes a gente pega um tema como político que aparentemente, no curto prazo, não é um tema agradável e nem tampouco aduz votos aos processos eleitorais, como é o caso específico. Por quê? Porque é uma lei que vai fazer o cidadão aumentar a sua cota condominial. Então não é uma lei agradável. Mas será que diante da sucessão de acidentes, com perdas materiais e perdas de vidas significativas, não se impõe uma mudança radical nesse processo? Será que o Rio de Janeiro, que já foi capital da República, tem um conjunto formidável de arquitetos e engenheiros, não pode enfrentar essa questão? Será que eu, como deputado e engenheiro com CREA 20.871D, quinta região, então um CREA antigo, né, bem antigo, né? Será que a gente não tem a obrigação de propor alguma coisa que mude o status quo? E foi nesse sentido que a gente operou essa lei da autovistoria, que começa a ser estudada em outras unidades da federação. Já tem uma série de projetos de lei tramitando no próprio Congresso Nacional, porque, à medida que o tempo passa, as cidades envelhecem e você não gasta em manutenção, você se aproxima a mais e mais tragédias. Então é nesse sentido que a gente botou esse projeto para frente, virou lei. Agora é acreditar nos poderes constituídos e na sociedade para que ela possa dar resultados positivos. É como uma criança que estivesse nascendo, muitas dúvidas existem, serão sanadas no decorrer do tempo. Leis também não são eternas, podem ser modificadas, melhoradas, né, ampliadas, sintetizadas, né? Nós estamos abertos, na parte do Parlamento Fluminense, a avançar sempre que a proposta for discutida e for positiva para a sociedade. Muito obrigado. Senhores, me foi pedido que, em função da não disponibilidade da participação durante todo o dia de hoje, tanto do presidente do CAL, arquiteto urbanista Sidney Menezes, quanto do IBA, que também terá que fazer uma viagem, por ser conselheiro federal, tem uma representação em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente. Eu queria, inicialmente, passar a palavra para o arquiteto Sidney Menezes, presidente do CAL, para que ele fizesse desse a sua contribuição, fizesse a sua exposição aqui, ou seja, invertendo os trabalhos, ok? Sidney, por favor. Obrigado. Bom dia, presidente, colegas. Eu queria agradecer muitíssimo o convite aqui do Clube de Engenharia, na pessoa da engenheira Yara Nagli, e dizer a vocês que todo esse debate que ele está sendo promovido em várias entidades, em vários lugares, ele é fundamental para consolidar, sob o ponto de vista do conhecimento, a importância dessa lei. Não é à toa que, quando o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha apresentou o projeto, nós imediatamente nos aproximamos para exatamente permitir que a lei atendesse de fato
a sua intenção, a sua plenitude, principalmente no que diz respeito à participação dos profissionais, quer da engenharia, quer da arquitetura. Eu quero lembrar aos colegas arquitetos, aos colegas engenheiros, que naquela ocasião, ainda no antigo sistema Confiacrea, que abrigava os arquitetos e também os engenheiros, já se discutia muito essa questão das atribuições, da competência profissional para o exercício desse tipo de atividade. E os colegas lembram bem que nós vivíamos num conselho que é natural, um conselho multiprofissional, as chamadas áreas de sombreamento profissional, e que não eram muito claros esses campos de atuação, quer dos engenheiros, quer dos arquitetos. Pois bem, com a promulgação da Lei 12.378, a lei que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e renomeia o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, essas coisas começam a ficar claras e estabelecidas, porque na própria lei é definido os campos das atribuições compartilhadas e o campo das atribuições privativas dos arquitetos e urbanistas. E essa questão específica da elaboração de laudo de autovistoria, de relatórios técnicos, como todos nós sabemos, é uma atribuição compartilhada pelos engenheiros e pelos arquitetos. Evidentemente que existe o limite, sob o ponto de vista da atividade profissional ética, sob o ponto de vista ético, né? Qual o profissional de fato e tem a possibilidade plena de cumprir essas atribuições e cumprir plenamente esse desafio. Portanto, é isso que nós estamos fazendo. No caso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós estamos em parceria com algumas entidades, como o Instituto de Engenharia Legal, que eu vejo aqui o presidente que está aqui conosco, e lá têm sido realizados alguns cursos de atualização de alguns princípios, de algumas noções nessa área da autovistoria, e um curso que tem tido uma presença de 50%, às vezes 50% mais um, de arquitetos e urbanistas. Portanto, a maioria tem frequentado os cursos que está sendo ministrado aqui pelo nosso colega engenheiro Antero Paraíba e pela nossa colega arquiteta Adriana Roxo. Então, esse tipo de relação, ele é fundamental. De nossa parte, temos nos empenhado para divulgar ao máximo. Temos trabalhado junto com a Prefeitura e o nosso colega arquiteto Silvio Coelho, assim como o nosso colega engenheiro Veronese, vão poder explicar detalhadamente o decreto que regulamenta essa questão da autovistoria. Nós temos participado, nos empenhado em tentar divulgar ao máximo. Já está disponível na página do CAIT, do CAL na internet, o acesso para os síndicos verificarem se esse profissional e essa empresa estão devidamente registrados e habilitados no Conselho. E lançaremos já para o próximo mês a possibilidade de uma consulta também para a sociedade de profissionais numa lista pública, num chamamento público que o Conselho está fazendo, de profissionais que estarão oferecendo a sua assistência técnico-profissional. Então, a importância dessa lei ela é tão grande que não é à toa que faremos agora, no final do mês, no dia 30, um encontro aqui no Rio de Janeiro de todos os 27 conselhos de arquitetura e urbanismo do país, e teremos inclusive a presença do deputado Luiz Paulo e também da Prefeitura, para exatamente mostrar a importância e o alcance que essa lei tem, sob o ponto de vista da segurança pública, e tentar levar isso para outros estados. Em cumprimento das minhas obrigações institucionais, tenho conversado com vários prefeitos do interior do estado do Rio de Janeiro, mostrando também a importância dessa iniciativa. Já temos anunciado para Niterói, por exemplo, a previsão de uma regulamentação da lei, como também já temos uma previsão para outros municípios aqui da região metropolitana. Então, eu queria apenas trazer aqui essa contribuição, né, dizer que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo estará atento naquilo que lhe cabe, que é a fiscalização rigorosa
do resultado desse trabalho desenvolvido pelos profissionais da arquitetura e urbanismo. A responsabilidade técnica cabe ao profissional e não é à toa que ele recolhe o RRT no caso dos arquitetos e recolhe a RT no caso dos engenheiros. E caberá ao Conselho fiscalizar, porque essa iniciativa ela é muito importante, colegas, para a valorização, aprofundamento, aperfeiçoamento das nossas atividades profissionais, quer de engenheiro, quer de arquiteto. A sociedade carioca, a sociedade fluminense, começa a entender a partir dessa lei, inclusive, afinal de contas, para que serve o arquiteto, para que serve o engenheiro, nesse contexto que foi aqui apresentado pela lei. Então, quero dizer que a nossa participação será nesse sentido e vereador Eliomar, é realmente fundamental deixar muito claro essas atividades para que a gente tenha o resultado garantido. Infelizmente, eu não vou poder permanecer mais no debate, mas está aqui a nossa colega, que é a conselheira do CAL, a Cátia Fará, está aqui representando também o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu queria, então, agradecer muitíssimo o convite de vocês e sempre que surgir oportunidade para que se possa debater tecnicamente esse assunto, vocês podem contar com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, querido. Agora a gente queria chamar o conselheiro federal Ebá, eu esqueci o sobrenome dele, tá? E é também um grande ativista junto à sociedade civil, Copacabana, Morro da Babilônia, etc. Tá? Muito obrigado. Realmente eu tenho que viajar a Brasília. Amanhã será assinado um termo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente e eu tenho que estar presente lá na Conferência Nacional do Meio Ambiente, que o tema é cidades. Esse evento, eu vou fazer uma intervenção bastante curta, porque eu considero que isso aí é um tema que terá que ser mais discutido, né? Nós estamos promovendo, viu, Yara? Já conversei com a Yara sobre isso. No dia 29, agora, uma discussão interna das divisões técnicas do Clube de Engenharia com o conselheiro Patusco sobre essas duas leis, né? E concordo plenamente com o presidente do CAL que essa questão deve ser levada para outras cidades. Acho que nós, não só o CAL, mas o CREA e o CONFEA devem levar isso para todo o Brasil. Na verdade, lá em Brasília, tem se discutido, até parabenizado